Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Gabriel Vicente, sou advogado, vascaíno, sócio-torcedor e assim como você, estou sofrendo bastante com o momento atual do nosso clube. O que me motivou a fazer esse vídeo é tentar explicar para você, torcedor, que não é do mundo jurídico, o que é que está acontecendo, para que você para de acreditar em falsas esperanças, né, motivadas por certos canais que estão vendendo cliques, querendo se aproveitar dessa situação que o Vasco vive. Por que eu digo isso? A gente não pode afirmar nenhum advogado que é responsável pela causa, por essa causa ou qualquer outra causa. Ele não pode afirmar que a decisão vai sair em 24 horas, que em uma semana ele vai resolver o processo, que um recurso vai ser interposto num prazo X de tempo. Não é bem assim que as coisas acontecem. O processo ele não é uma linha reta e ele está sujeito a variáveis, né? E é o nosso caso aqui. Então, basicamente, o que é que está acontecendo? Sem juridiquês, sendo direto e reto. É um conflito, né, que a gente já conhece entre 77 e Vasco, que além da arbitragem, agora a gente tem uma recuperação judicial, né? Essa recuperação judicial foi o que motivou esse incidente processual, né, feito pela 77. Esse incidente processual é quando surge algum questionamento, digamos assim, durante o curso de um processo, né? E ele vai ser tratado em um processo diferente, né? Em um processo diferente do que vem acontecendo aqui, para não tumultuar o processo, enfim. Só que esse incidente processual ele tem que ser decidido antes do processo principal. Então, basicamente, como é que a gente tem origem a essa situação que motivou o caos vivido pelo clube hoje? Por meio de uma petição inicial. Petição inicial da 77. E aqui foi com pedido liminar, o bendito pedido liminar. Por conta desse pedido liminar, a juíza já aprecia de pronto, porque é um pedido importante, é um pedido que, né, em regra, ela vendo a probabilidade do direito, ela defere ou indefere esse pedido. Então, no nosso caso, né, esse pedido foi deferido, decisão liminar. E aqui que mora o perigo. Esse processo ele não segue em linha reta. Aqui já antecipando, o que aconteceu? O Vasco, antecipando não, vamos por partes na verdade. O Vasco, em vez dele recorrer, né, o famoso agravo de instrumento, o que o Vasco fez nesse primeiro momento? O Vasco fez um pedido de reconsideração dessa decisão. Esse pedido não foi apreciado até hoje. É aquela questão agora que a juíza Caroline se declarou suspeita, né, depois da conversa com os advogados. Mas segura aqui. O Vasco fez esse pedido de reconsideração. Não foi apreciado ainda. Então o que o Vasco fez? Subiu com o tal do agravo. Agravo de instrumento. Esse agravo, ele vem essa confusão. Esse agravo aqui, o Vasco nada mais quer que reverter essa decisão liminar. E aqui começa uma confusão, uma nova confusão. Por isso que eu falo que não dá para a gente falar, em 48 horas a gente decide, em uma semana decide. Porque aqui pode acontecer muita coisa. Na primeira distribuição desse agravo, o juiz já falou, o desembargador, ele já recebeu e falou, não é comigo. E mandou para outro desembargador, para outra Câmara. Esse outro desembargador, não necessariamente ele vai julgar, porque ele pode falar também que ele não é o responsável pelo julgamento desse caso. E se isso acontecer, novela. Porque desse agravo de instrumento e dessa briga dos desembargadores, esse processo sobe para o STJ por conta de um eventual, não é que aconteceu ainda, mas de um eventual conflito de competência. E aí sim, só depois que resolver esse conflito de competência que o STJ vai falar desembargador X ou desembargador Y, você que é o responsável por julgar este agravo. Volta, aí sim o agravo vai ser apreciado, sai uma decisão aqui que a gente chama de acórdão desse agravo, referente a essa decisão liminar, derrubando ou não ela. E aqui já é um primeiro problema. Isso aqui pode se desenrolar por um lapso temporal enorme. Enquanto isso, o Vasco sangra. Essa é uma fase
né, é a fase que o processo se encontra mais ou menos agora. Mas lá embaixo, o Vasco já apresentou a contestação. Então, por mais que isso aqui, que esse agravo seja resolvido, seja julgado, o processo ele não se resolve. A gente aqui, nessa novela toda que a gente vive hoje, a gente só está julgando, a gente só está discutindo, perdão, essa questão dessa decisão liminar. Porque aqui o Vasco já apresentou a contestação, né? Enquanto isso, após essa decisão liminar, nesse pedido de reconsideração que o Vasco fez, na conversa com a doutora Carolina, ela já se declarou incompetente também. Esse processo vai ser redistribuído. Agora foi para a sexta vara, né? E segue a novela. Segue a novela. Então, essa confusão toda aqui que eu quis explicar para vocês é para demonstrar que o processo ele não é uma linha reta. Ele está sujeito a variáveis. Aqui, inclusive, a 77, depois desse agravo do Vasco, a 77 já atravessou também uma petição pedindo para ser ouvida, né? Então, nessa confusão toda aqui, tem um agravo do Vasco, que um desembargador falou que não era competente, já foi para outro canto, a gente está aguardando a manifestação desse desembargador. No meio disso, a 77 já se meteu também. Nisso aqui, esse desembargador pode falar que ele também não é o competente para julgar isso aqui. Isso aqui surgir um conflito de competência e ir lá para a STJ. Isso fica um tempão na STJ para ser discutido lá, para depois voltar para esse agravo ser apreciado. E aí vamos ver o que esse desembargador vai querer fazer, se ele vai ouvir a 77, se não vai, né? Se ele já vai dar a decisão, para depois essa decisão cair ou não. E aqui embaixo, né? Onde tem essa petição liminar, essa primeira decisão, a contestação do Vasco, o processo ainda segue. Então, meus ilustres companheiros de trincheiras, o Vasco sangra e não tem prazo para acabar. Isso aqui tudo pode acontecer. Então, o que eu não consigo entender? O que na minha cabeça poderia resolver não só esse processo, a recuperação judicial e a arbitragem? As três partes, Vasco, Lamáquia e 77 sentarem para conversar, né? Fora isso tudo, voltando aqui a esse processo, fora isso tudo, existe uma suposta influência externa, né? Que a gente sabe que realmente pode acontecer. Então, se o Vasco estiver dependendo dessa situação aqui para contratar, para ir ao mercado, para a vida seguir, infelizmente, a notícia é ruim. O cenário é tenebroso, né? Porque em nenhum momento dessa confusão toda aqui, a justiça diz que o Vasco tem que parar com as atividades. Então o Vasco sim, pode ir atrás de um treinador, pode ir atrás de contratações, mas no meio disso aqui, né, foi nomeado o interventor. Então basicamente quem tem a caneta final é o tal do interventor agora. Então enquanto a gente discute injustiça, a gente discute nos tribunais, os políticos entre eles brigam, o Vasco sofre, o Vasco sangra, o vascaíno, né, é a maior vítima dessa situação aqui toda. Espero que eu possa ter conseguido, de alguma maneira, explicar para vocês a confusão que não é uma linha reta, que não dá para precisar nada e que tudo pode acontecer. Saudações vascaínas.